Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, pega a sua Bíblia e abra na carta aos Efésios, no capítulo 2, nos versículos 4 e 5, esse vai ser o texto base aqui da nossa mensagem dessa noite, Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5. A palavra do Senhor nos fala acerca desse amor maravilhoso, dessa misericórdia de Deus que nos alcança, dessa graça maravilhosa, salvadora, que nós encontramos em Jesus Cristo. Queria que você lesse comigo, então, Efésios 2, versículos 4 e 5, que diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Esse é o texto que vai nos orientar aqui nessa noite. Tem outros textos também da palavra de Deus, mas a base está aqui em Efésios, no capítulo 2, versículos 4 e 5. Eu convido você a um momento de oração, convido você nessa hora a curvar a sua cabeça. Vamos pedir a ajuda, o socorro do Espírito Santo, conduzindo o nosso pensamento, falando aos nossos corações, iluminando a nossa mente, para que a glória de Cristo resplandeça sobre nós nessa noite. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, de ler a Tua Palavra, de meditar na Palavra, de conversarmos sobre questões importantíssimas, fundamentais para a nossa vida. Que nessa noite, o Teu Espírito venha sobre nós, iluminando a nossa mente, quebrantando o nosso coração, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, nos levando, Senhor, a uma experiência de transformação. Que hoje seja uma noite de salvação, que hoje seja uma noite de renovação. É o que nós oramos em nome de Jesus, te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Amém? O tema da nossa mensagem, da nossa meditação de hoje é mais Deus. Mais Deus. O versículo 4 diz, mais Deus. E eu queria que você pegasse aí um papel, se você tiver agora uma folha de papel, uma caneta, um lápis, e nessa folha, você pega uma folha em branco aí, e divida essa folha ao meio. Coloca uma linha aí, faça um exercício comigo essa noite, coloca uma linha dividindo essa folha ao meio, e escreva nessa linha divisória, mais Deus. E eu queria que você, no decorrer dessa mensagem, pudesse, de um lado, considerar a sua vida, a sua realidade, antes da intervenção maravilhosa dessa graça de Deus. Do lado direito, do outro lado, você considerasse as verdades da palavra de Deus, que entraram na sua vida e transformaram a sua vida, a partir da ação salvadora de Jesus Cristo. Então, eu queria que você fizesse esse exercício, se você puder agora, coloca aí num papel, uma caneta, um lápis e faça esse exercício comigo. Mas, Marcelo, ainda não tenho a minha história depois do mais Deus, ainda não sei como contar, não existe ainda. Então, se a sua realidade também é essa palavra é para você. Se você tem uma história antes do mais Deus, você vai lembrar, você vai registrar isso aí, a palavra de Deus vai mostrar isso para a gente essa noite, e depois dessa intervenção maravilhosa de Deus, você vai registrar. Se você não tem o que contar depois do mais Deus, essa noite é a noite de salvação para a sua vida, essa noite é a noite em que a palavra de Deus vai entrar no seu coração, e a partir desse mais Deus, haverá uma nova história na sua vida, uma nova história que é produzida pelo Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por que o Evangelho é tão amado e é tão odiado ao mesmo tempo? Por que será que o Evangelho é tão festejado, tão amado, e por outro lado ele é tão resistido, tão odiado? A resposta é que o Evangelho descreve para nós uma dura realidade, ele mostra para nós uma dura realidade, que é a nossa vida sem Cristo, que é a nossa vida sem a graça de Deus, que é a nossa realidade espiritual, sem sermos alcançados
por esse amor maravilhoso, antes de sermos alcançados por esse amor maravilhoso, essa misericórdia de Deus em nossas vidas. E aqui no texto de Efésios, capítulo 2, nós lemos os versículos 4 e 5, que é quando ocorre essa intervenção. E é interessante, eu quero propor um outro exercício também para você fazer em outro momento, não agora, mas eu queria que você buscasse na Bíblia, em diversos momentos, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, quando o texto usa essa expressão mais Deus. Você vai perceber que ela não é tão incomum assim, ela aparece em diversos momentos na Bíblia. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que intervém na história. É um Deus que intervém na história da humanidade e intervém na nossa história pessoal. Então você vai ler, por exemplo, lá no capítulo 50 de Gênesis, quando José diz para os irmãos que eles intentaram o mal contra ele, mas Deus transformou o mal em bênção. Então você vê desde o Gênesis essa expressão mais Deus, que representa a intervenção, a atuação, lá em Gênesis é a providência, que levou ali a preservação de José e da família de Jacó, e também a preservação do povo de Deus, que vem a ser mais à frente a nação de Israel. Em toda a história bíblica, em toda a narrativa bíblica, nós percebemos a intervenção do mais Deus, sempre Deus fazendo algo, intervindo na nossa realidade. Por quê? Porque, na verdade, nós somos incapazes, nós somos totalmente incapazes, por conta da nossa realidade, do nosso pecado, por conta da nossa realidade depois da queda, nós somos incapazes de agradar a Deus, de fazer o que é certo, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, Ele nos deu vida em Cristo Jesus e pela graça nós somos salvos. Mas, como eu disse, o Evangelho, ao mesmo tempo que é amado, é muito odiado, é muito rejeitado. O Evangelho desagrada, porque o Evangelho mostra a nossa realidade, o nosso estado espiritual. E se você voltar um pouquinho aí no capítulo 2 de Efésios, no versículo 1, você vai encontrar a descrição da nossa realidade, do nosso estado espiritual. Leia comigo aí a partir do versículo 1, a gente vai devagarzinho, falando do versículo, comentando aqui, até chegarmos aí ao mais Deus, do versículo 4. Então, o versículo 1 diz assim, olha, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, a primeira constatação que o Evangelho nos traz é que sem Deus nós estamos num estado de morte espiritual. Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. É isso que Paulo escreve aos Efésios e essa palavra chega até nós nessa noite. A nossa realidade, o nosso estado espiritual é um estado de morte. Você não precisa abrir agora, mas em Romanos capítulo 3, versículo 23, o mesmo apóstolo Paulo diz, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, sem exceção. Não existe quem não peque. Não há nenhum que seja justo. Não há nenhum que seja santo, que seja justo, que seja capaz de agradar a Deus pelos seus próprios méritos. Então, Paulo diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas se você continuar o texto, você vai ler que nós somos justificados gratuitamente através de Jesus Cristo. Mas, Marcelo, eu não tenho pecado. Eu não tenho pecado, eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém. Lá na primeira carta de João, no versículo 1, lá no capítulo 1, versículo 8, lá na primeira carta de João, o apóstolo João diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. A nossa realidade é que nós nascemos em pecado, nós vivemos em pecado, e nós nem nos damos conta dessa situação. Essa é a nossa realidade. Nós crescemos, nós vivemos debaixo dessa condição do pecado, e nem percebemos.
Até que um dia vem a luz do Evangelho e mostra as nossas trevas. Até que um dia a palavra de Deus vem até nós e evidencia a nossa realidade, a nossa falência moral, a nossa incapacidade espiritual, a nossa verdadeira morte espiritual. O pecado faz separação entre Deus e os homens. O pecado nos separa de Deus. No sentido bíblico, o pecado significa errar o alvo. Pecado é transgressão à lei de Deus. Pecado é desobediência. Mas se dissermos que não temos pecado nenhum, João diz lá na primeira carta, capítulo 1, versículo 8, que nós nos enganamos a nós mesmos, porque não há quem não peque, não há um justo, não há um sequer. Essa é a nossa realidade, essa é a condição que nós temos de pecado, de total, né? É o que a doutrina reformada chama de depravação total, é o que nós enfrentamos diante da nossa realidade. E o Evangelho é odiado porque ele confronta a nossa realidade. É por isso que ele é tão resistido, tão odiado, porque ele vai contra a nossa natureza caída, ele evidencia a nossa condição. Mas falar de pecado hoje não é muito popular. Falar de pecado hoje talvez não seja politicamente correto, mas nós estamos com a palavra de Deus, nós buscamos a palavra de Deus, nós queremos encontrar essa graça maravilhosa e viver por essa graça maravilhosa. Seguindo um pouco no texto, ele diz assim, no versículo 2 de Efésios, capítulo 2, nos quais andastes outrora, ele diz que ele nos deu vida, e nós andamos outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E ele diz, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E aqui é interessante que Paulo descreve 3 situações. Ele diz que nós andávamos também, andastes outrora. Primeiro, segundo o curso desse mundo. Mundo aqui, na linguagem de Paulo, é o cosmos. Mundo aqui representa um sistema. Mundo, ele não está se referindo aqui ao mundo natural, ao mundo físico. Paulo se refere a uma realidade de um sistema que ele chama de mundo, é o cosmos. E segundo o curso desse mundo, existem determinadas regras, existem determinados princípios que orientam o caminhar das pessoas. Então, por exemplo, o relativismo. Segundo o curso desse mundo, tudo é relativo. Segundo o curso desse mundo, não existe pecado. Segundo o curso desse mundo, o importante é você ser feliz. O importante é você se realizar sem Deus. Então, Paulo se refere ao curso desse mundo, e ele aqui quer dizer que existe um sistema que orienta o modo de vida das pessoas. Um modo de vida que é anticristão, um modo de vida que é anti-Deus, um modo de vida que abriu mão de caminhar com Deus para caminhar nos seus próprios pensamentos, nas suas próprias ideias. Lá em João, voltando lá na primeira carta de João, no capítulo 2, não precisa abrir, anota e acompanha comigo. 1 de João, capítulo 2, versículos 15 a 17, o apóstolo João diz: filhinhos, não ameis esse mundo. Não ameis esse mundo. Por quê? Porque se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. E ele diz que tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não são de Deus. E esse mundo passa e também a sua cobiça, mas aquele que obedece, aquele que crê no Senhor, ele permanece para sempre. Em outras palavras, é isso que João está dizendo aqui na primeira carta do capítulo 2, de 15 a 17. Então, ele nos exorta a nós não amarmos esse mundo. O mundo que João menciona é o mesmo mundo mencionado por Paulo, é o sistema, é a realidade caída, é um sistema de princípios que nos leva a uma vida longe de Deus, a uma realidade sem experimentar a presença, a graça, a misericórdia de Deus.
Segundo também, ele diz, segundo o príncipe, ainda no versículo 2 de Efésios capítulo 2, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ih, Marcelo, essa palavra está muito pesada. Essa é a nossa realidade espiritual. É por isso que o evangelho é tão resistido, tão rejeitado, tão odiado, porque ele mostra a nossa verdade, a nossa realidade. Então ele diz que, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Muitas pessoas dizem que o diabo não existe. Muitas pessoas dizem que Satanás não existe. E é o que ele mais gosta de ouvir, é o que ele mais quer que as pessoas acreditem. Que ele não existe, que ele não atua, mas a má notícia que eu quero dar para você nessa noite é que existe sim um príncipe da potestade do ar, que existe sim esse espírito que atua nos filhos da desobediência, que se chama diabo, o inimigo das nossas almas, o adversário. Foi o mesmo que tentou Jesus lá no deserto. Lá em Mateus capítulo 4 você vai encontrar o relato. Foi o mesmo que tentou Adão e Eva, levaram os dois ali a desobedecerem a Deus. E é o mesmo que nos assedia diariamente, tentando nos arrastar, tentando ali, como diz o apóstolo Pedro, que ele anda em derredor como leão buscando a quem tragar. Então, nós não podemos ignorar essa realidade. Além do sistema, do cosmos, existe um príncipe da potestade do ar. Existe um espírito que atua nos filhos da desobediência. E qual é a atuação desse espírito? A atuação do espírito, a atuação de Satanás é de cegar o entendimento, é de tentar obstar a palavra de Deus, o progresso do evangelho, tentar impedir a ação maravilhosa de Deus na minha vida e na sua vida. Esse é o trabalho dele. E, de acordo com o relato aqui de Paulo, nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. Mesmo que ignorando essa realidade, mesmo que não percebendo, sendo meras marionetes, sendo ali usados como instrumentos desse maligno que é o nosso inimigo. E terceiro, ele diz também que nós andávamos segundo. Aqui ele coloca outra expressão, mas é segundo também, segundo as inclinações da nossa carne. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Marcelo, o que é carne? Carne é um princípio que atua na nossa vida, chamado o princípio do pecado. Quando a Bíblia faz referência à carne, ela não está se referindo aqui a sangue, carne e osso. Ela está se referindo a um princípio que há em nós, por causa da nossa natureza caída. E é um princípio que nos leva a pecar, que é um princípio que nos leva a desagradar a Deus, a continuar nessa produção, nessa prática do pecado. Então você percebe o seguinte, nós temos aqui nessa realidade, a realidade do estado espiritual, antes do mais Deus. É uma realidade em que nós somos influenciados pelo mundo, pelo diabo e pela carne. Esse é o retrato que o Evangelho apresenta da nossa realidade, do nosso estado espiritual sem Deus. Essa é a realidade nua e crua apresentada pelo Evangelho. Mas ninguém quer ouvir esse discurso. Quem quer ouvir esse discurso, quem quer receber uma palavra e reconhecer que é pecador, que anda segundo o príncipe das trevas, que anda de acordo com a sua carne, os seus pensamentos, quem é que quer ouvir algo como essa palavra? Eu não estou aqui para trazer acusação e colocar peso sobre ninguém, e nem para fazer um discurso moralista acerca de pecadinho, pecadão, o que é certo e errado. Eu quero apresentar para você o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando Paulo usa essa expressão, lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 16, ele diz, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A expressão usada por Paulo pode ser traduzida como dinamite. A expressão trazida por Paulo é a dinamite de Deus,
que consegue romper as cadeias, que consegue romper todas as muralhas, os grilhões e nos libertar para a glória de Deus. Então, é o Evangelho que ilumina os nossos olhos, é a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, que revela para nós a beleza dessa salvação e nos tira daquele estado de trevas como nós andávamos outrora. É por isso que Paulo diz, ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Eu pergunto a você, morto tem vontade? Morto tem vontade? Ele diz que nós éramos mortos em delitos e pecados. Morto tem vontade? Eu quero fazer outra pergunta para você. O que Deus viu em mim para me amar? Às vezes as pessoas perguntam isso, até cantam isso, Deus viu alguma coisa em mim? Deus viu em você um pecador miserável, uma pecadora sem esperança, uma pessoa espiritualmente desgraçada, usando aqui a expressão sem graça, desgraçada, totalmente necessitado da sua intervenção poderosa através da dinamite de Deus, que é o Evangelho, que é o poder de Deus para a nossa salvação. Então, morto não tem vontade. E a verdade é que você não tinha nada, eu não tinha nada que agradasse a Deus, a ponto de Ele nos amar. Mas Deus, e eu queria ler com você outro texto, que também usa esse recurso do mais Deus, é Romanos capítulo 5, versículo 8. E esse eu queria que você abrisse comigo, Romanos capítulo 5, versículo 8, mais Deus. Olha o que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos, 5:8, ele diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato, veja, o amor de Deus não é abstrato, o amor de Deus não é uma ideia tão somente, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato, o amor de Deus é um amor que intervém em nosso favor. O amor de Deus fez com que Jesus Cristo viesse até nós. O Verbo se fez carne, Deus se tornou homem, Deus se identificou conosco, Deus veio a nós, Ele se esvaziou da sua glória, Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato, o amor de Deus é comprovado, o amor de Deus é exercitado na prática, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Deus não viu nada de bom em você. Essa é a realidade que você tem que compreender, que o Espírito Santo nos ajude a entender isso. Essa é a realidade que nós temos que entender. Deus não viu nada de bom em mim e em você. Muito pelo contrário. Eu era inimigo de Deus, eu era contra Deus, eu odiava a palavra de Deus. Mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando éramos inimigos de Deus, leia o versículo 10 na sequência, de Romanos 5. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Essa é a boa notícia de hoje. O Evangelho é a boa nova. O Evangelho é a boa notícia de salvação. Ele precisa mostrar quem nós somos. Para entender o Evangelho, nós precisamos reconhecer quem nós somos e qual é o nosso estado espiritual, para que assim nós possamos compreender e amar a boa nova. É por isso que eu disse no início, porque o Evangelho é tão odiado, porque ele mostra a nossa realidade, isso não agrada a gente. É como se alguém fosse ali a um médico fazer um exame e recebesse um diagnóstico muito ruim, ninguém quer ouvir isso.
Mas a verdade é que nós precisamos ouvir o diagnóstico para recebermos a cura, e a cura é o Evangelho de Cristo. A cura é a palavra, o Evangelho que transforma as nossas vidas, que nos faz novas criaturas. É a palavra de Cristo que nos dá vida quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. Então Deus prova o seu amor, porque Cristo morreu ainda nós sendo pecadores, não tinha nada de bom em nós, e mais, Paulo acrescenta que nós éramos inimigos de Deus. Ora, se nós, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, através de Jesus Cristo, quanto mais agora, meu irmão, minha irmã, sendo reconciliados, já chamados filhos de Deus, seremos salvos pela sua vida. Então, como eu disse, você colocou aí nesse papel uma linha divisória, e se você escreveu mais Deus, você pode aí colocar do lado esquerdo a sua realidade antes do mais Deus. A sua verdade, a sua realidade, seu estado espiritual de falência total, antes dessa intervenção maravilhosa de Deus na sua vida. E agora, depois dessa ação maravilhosa de Deus, do Evangelho, do mais Deus, você pode registrar que você é filho de Deus, que você é amado por Deus, você é filho amado, você é filha amada de Deus. A verdade do Evangelho nos leva a dependermos totalmente dele. E eu queria voltar com você lá para a carta aos Efésios, voltar lá para o capítulo 2, que é o nosso texto base, e voltar aos versículos 4 e 5, que nós lemos no início. Então, Efésios, capítulo 2, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Veja, misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Você só entende a misericórdia de Deus quando você se entende pecador. Você só pode compreender o que é Deus ser rico em misericórdia a partir do momento que você reconhece a sua condição de pecado, a sua condição de morto espiritualmente, e isso é feito através dessa ação poderosa, sobrenatural do Espírito Santo. Mas Deus sendo rico em misericórdia. Você sabe o que é misericórdia? Misericórdia é Deus não nos dar aquilo que merecemos. Misericórdia é Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. O que nós merecíamos? Como filhos da ira, como filhos da desobediência, nós merecíamos a ira, nós merecíamos o castigo eterno, nós merecíamos, como todos os demais, nós merecíamos essa punição, essa sanção. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele não nos deu o que nós merecíamos, por causa do seu grande amor com que nos amou. Quando? Estando nós mortos, diz o versículo 5, estando nós mortos em nossos delitos. Quando? Estando nós mortos em nossos delitos. Nos deu vida juntamente com Cristo. Veja que Paulo repete o que ele disse lá no versículo 1. Aqui no 5, ele diz, ele nos deu vida. Lá no 1 ele diz, ele nos deu vida, estando nós mortos. Então eu queria que você guardasse isso e considerasse isso muito seriamente na sua vida nessa noite. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos. O pecado gera morte, o pecado gera separação entre o homem e Deus, mas Ele nos reaproximou, Ele nos trouxe de volta para Deus, Ele nos deu vida. E o versículo 5 continua dizendo, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Você sabe o que é graça? Graça é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. Agora eu entendi. Misericórdia é Deus não nos dar o que nós merecemos, que é o castigo, que é a condenação. Graça é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. Então, pela graça sois salvos. E o apóstolo Paulo continua dizendo, e eu queria frisar essa expressão, juntamente com Cristo. No versículo 5, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos.
ou seja, Ele nos deu aquilo que nós não merecíamos. E ele novamente usa a expressão juntamente com Cristo no versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Então, você percebe o seguinte, Paulo quer mostrar para a gente que Cristo, juntamente com Cristo, em Cristo, é que nós somos aproximados, é que nós nos tornamos filhos de Deus, não por nosso mérito, não por nossa condição, porque nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas pela graça nós somos salvos juntamente com Cristo e através de Cristo, através daquilo que Ele fez por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Mas para que Deus fez isso? O versículo 7 responde, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco novamente, em Cristo Jesus. E o versículo 8 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Ele preparou de antemão, Deus preparou de antemão, para que andássemos nelas. Então eu queria, caminhando aqui para a nossa conclusão dessa mensagem, desse texto, dessa noite, eu queria chamar a sua atenção para o seguinte: naquele tempo nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. Nós lemos lá no início do capítulo 2 de Efésios. E aqui, agora, depois do mais Deus, Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Ele nos fez assentar, é o versículo 6, e nos fez assentar em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Em outro livro, em outra carta, Paulo diz, Ele nos fez assentar em lugares celestiais acima de todo o principado e toda a potestade. Lá em Colossenses, Paulo diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, onde nós temos o perdão, a remissão dos pecados. Que bênção, meus irmãos, que bênção, que graça maravilhosa, que amor maravilhoso de Deus, que nos atrai, que nos liberta, que nos transporta e que nos faz cidadãos do reino de Deus, filhos de Deus amados. E eu quero dizer uma verdade para você nessa noite ainda: ninguém pode separar você do amor de Deus, nada, nem ninguém pode te tirar desse reino, nada, nem ninguém pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a verdade do Evangelho, essa é a verdade que você deve viver todo dia, essa é a verdade que você deve proclamar com alegria, essa é a verdade que você, a plenos pulmões, deve bradar, gritar: glória a Deus pelo Evangelho, glória a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele fez o que eu não podia fazer, porque Ele fez o que eu era incapaz e continuo sendo incapaz de fazer. Ele morreu por mim, estando eu morto em delitos e pecados. Ele morreu por mim quando eu era inimigo de Deus. Ele morreu por mim, Ele tomou o meu lugar, Ele sofreu o castigo que era meu, para que eu pudesse viver a sua vida. É por isso que Paulo diz que Ele nos ressuscitou, juntamente com Cristo, e nos fez assentar em Cristo Jesus, nos lugares celestiais. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O Evangelho nos humilha. O Evangelho é tão odiado, tão resistido, tão rejeitado, porque o Evangelho nos humilha. O Evangelho mostra quem nós somos e mostra que nós precisamos de Deus. Se você acha que não precisa de Deus, é porque você está naquela primeira parte lá da carta de Efésios, o capítulo 2. Mas a boa notícia é que você não precisa ficar lá nos primeiros versículos. Você pode encontrar no versículo 4 mais Deus. Você pode ser alvo nessa noite dessa intervenção maravilhosa de Deus, mais Deus sendo rico em misericórdia. Deus quer salvar você, Deus quer resgatar a sua vida, Deus quer que você passe para o lado de cá do mais Deus, e que você experimente a riqueza dessa misericórdia, a riqueza dessa graça, a maravilha desse amor que é expresso, que é provado por Deus pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu quero concluir esse momento
novamente fazendo uma pergunta: para quem é essa palavra? Para quem é essa palavra? Essa palavra é para mim e é para você. Marcelo, mas eu já conheço a Cristo. Eu já passei pelo versículo 4, pelo mais Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que bom. Sabe por que essa palavra é para você? Porque você deve se alegrar em Deus. Você deve viver cada dia, na dependência desse amor. Quando o inimigo de nossas almas vier acusar, você pode afirmar o que Paulo diz em Romanos 5:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Deus não vai te amar mais ou vai te amar menos. Mas nessa noite, que essa palavra entre no nosso coração e ela nos incentive, ela nos estimule a uma vida de santidade, a uma vida de devoção, a uma vida de dedicação a Deus. Que valorizando essa graça maravilhosa, ela custou caro. Deus é rico em misericórdia. E a graça custou caro, custou a vida do seu Filho unigênito. Que a nossa vida, que o nosso dia a dia, que o nosso viver, que o nosso testemunho, que a nossa realidade manifeste a riqueza dessa graça. Que a nossa vida glorifique a Deus por sua graça maravilhosa. Então essa palavra é para mim e para você. E se você me disser: Marcelo, para quem essa palavra? Eu ainda não conheço esse evangelho, eu não conheço ainda essa mensagem. Eu quero dizer para você nessa hora, que é hora do mais Deus na sua vida, que é hora de você se deparar com essa realidade, narrada por Paulo nos primeiros versículos aqui de Efésios 2. Reconhecer a sua condição de pecador, confessar os seus pecados diante do Senhor, e passar por uma experiência de nova vida, e passar por uma regeneração, uma experiência que só Deus pode fazer, através da sua palavra. Então essa palavra é para mim e é para você, essa palavra é para todos nós, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, mais Deus, que essa noite seja a noite do mais Deus na sua vida. Lembre-se da graça de Deus, lembre-se da misericórdia de Deus, lembre do amor de Deus, que é provado pelo fato de Ele ter morrido por nós, enquanto nós ainda éramos pecadores. Que nessa noite, o Espírito Santo opere nos nossos corações, nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Que o Espírito Santo abra os nossos olhos espirituais, para nós contemplarmos a nossa realidade, e para nós olharmos para a cruz, e corrermos para a cruz, e compreendermos que a salvação está no escândalo da cruz, está naquilo que Jesus fez por nós, e Ele te chama a uma nova realidade de vida nessa noite. Que Deus abençoe as nossas vidas, que a palavra de Deus fique no nosso coração, em nome de Jesus, amém.